dele, que também vai abençoar a sua vida aqui nessa noite. João capítulo 4, versículo 39 até o 42. João capítulo 4, versículo 39 até o 42, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara tudo que eu tenho feito, ele me disse. E vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Pode tirar o fundo. Ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pode se sentar, por gentileza. Uma das maiores incoerências, senhoras e senhores, relacionada ao mundo que nós vivemos, está no seu próprio nome, o nome do planeta, o nome do nosso habitat. Na minha concepção, o nome do nosso planeta é uma incoerência, porque todos nós aqui sabemos que da composição existencial deste globo, 3/4 dessa composição é água. E se este mundo tivesse que ter um nome, o último deveria ser terra. Este mundo deveria se chamar planeta água. De todo esse volume aquarífero existente nesse globo, menos de 6% é água doce, e nem isso quer dizer que nem toda água doce é potável. Dentro dos míseros 6,7% de água doce existente no mundo, apenas 57% dela é água que serve para nós bebermos. A mesma regra, senhoras e senhores, se segue em relação a nós mesmos. Na nossa própria composição corpórea, todos nós aqui sabemos que 3/4 da composição corpórea do nosso corpo é composto de água. Ou seja, se alguém tiver 2 metros de altura e tomar sobre si uma descarga elétrica excomunal, um raio, por exemplo, cair sobre si, esses 2 metros serão resumidos ou diluídos ou dissolvidos a míseros 39 centímetros de altura. Isso se dá pelo fato da descarga elétrica ter o poder de dissolver o corpo humano, que é, na sua maioria, 3/4 de água. Já está provado, e todos vocês aqui devem saber muito mais do que eu, que nós temos a condição única de viver muito mais tempo sem comer, mas que nós, basicamente, não temos a condição de viver muito tempo sem beber água. Por quê? Porque a água, além de nos limpar por fora, a água também nos purifica por dentro. Pastor Yosef, o que o senhor está falando em relação à água? Eu estou falando que água é algo essencial, grave o que eu vou lhe dizer, essencial para a manutenção da nossa vida, para a nossa existência. E o capítulo 4 do Evangelho de João converge na palavra água, não é diverge, é converge para a palavra água. Ou seja, a palavra água é a palavra central do capítulo 4 do Evangelho de João, que lá na sua cabeça, no seu começo, diz que Jesus está em uma região geográfica do Estado judeu antigo, na época uma província romana chamada Judéia, Palestina, e Jesus está em uma região, senhoras e senhores, e precisa de outra região, só que para chegar na outra região, a Bíblia diz que Jesus tem que passar por um território que a Bíblia deixa clara nos primeiros versículos do capítulo 4 do Evangelho de João, um território que a Bíblia chama de Samaria. E aí está a grande objeção, e aí está o grande problema: Jesus ter que passar por Samaria. Por que, pastor Akiva? Porque Samaria é um território proibido para judeus. Judeus de 2000 anos atrás não poderiam passar por aquela província chamada Samaria. Por quê? Porque existia uma desavença, porque existia uma briga excomunal
milenar nos dias de Jesus. Samaritanos e judeus não se davam. Mesmo sendo povos co-irmãos, todos os enlaces diplomáticos entre judeus e samaritanos haviam sido arrebatados, cortados, quebrados. Toda a irmandade espiritual e religiosa entre judeus e samaritanos já não existiam mais nos dias de Jesus há 1000 anos. 1000 anos que as pontes, que as estradas, que os caminhos que ligavam Samaria ao povo judeu havia sido destruídos. Ou seja, judeus e samaritanos eram inimigos mortais, professando o mesmo Deus e a mesma fé. A Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos: precisamos ir a Samaria. E os discípulos começam a questionar. Por quê? Porque os discípulos, assim como eu e você, somos seres humanos. E seres humanos, na sua condição existencial, é temporal. Ou seja, nós seres humanos vivemos agora o momento já. A realidade para nós é essa aqui, ó. Mas daqui a 2 horas isso aqui já não vai existir mais. Daqui a 1 semana isso aqui já não vai existir mais. E essa realidade será abstrata. Vai existir apenas na nossa mente, na nossa memória. Ou seja, deixamos de ser eternos para sermos temporais. E o tempo, para quem não sabe, dividido em 3: passado, presente e futuro. Mesmo vivendo agora o momento, para nós, a realidade é o já, mas somos vistos por 3 ângulos. O diabo, quando olha para mim, quando olha para você, ele nos vê no passado como éramos. Os seres humanos, as pessoas, quando olha para mim, olha para você, ele nos vê como somos. Mas Deus não. Deus não nos vê como éramos. Deus não nos vê como somos. Deus nos vê como seremos, na estatura de varão e de varoa perfeita. Porque Deus está na eternidade não tem tempo, e o tempo é o processo para que as coisas se cumpram. E a Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, Ele já havia sacrificado Jesus para redimir o mundo que Ele ainda não havia criado. Por quê? Porque quem está na eternidade, aleluia, não vê as coisas em processo. Ele vê as coisas como elas serão e como elas serão. Portanto, Jesus olha para os discípulos que olham o momento, a circunstância. Ouça, por favor, onde você estiver. Nenhuma circunstância nessa vida pode ser maior do que o plano que Deus tem para a sua vida. Nenhuma circunstância é maior do que o propósito. Por quê? Porque toda circunstância passa, mas o propósito de Deus prevalece. Ele será eterno e ninguém poderá mudá-lo para a sua vida. Aleluia. Os discípulos veem a circunstância, o momento. Quando Jesus diz: vamos a Samaria, eles murmuram. Murmuram por quê? Porque sabem que aquele território é um território proibido. A desavença entre judeus e samaritanos começa quando Salomão, 1000 anos antes de Cristo, morre. Quando Salomão morre, o país, composto de 12 tribos e uma capital, é dividido em 2 povos. Um general se declara rei no norte. Israel, com 10 das 12 tribos, compõe o rei do norte. Estou explicando para você qual é a desavença dos judeus e samaritanos. No sul, um novo país surge. 2 das 12 tribos compõem o sul, que passa a se chamar Reino do Sul, ou Judá. A antiga capital, Jerusalém, mantém-se onde está. E o templo que Salomão levantou em Jerusalém continua lá. Onde está o problema entre judeus e samaritanos? É que os samaritanos, Samaria é a nova capital do norte. O problema está quando os samaritanos decidem fazer uma cópia do templo de Salomão. E aí é que está o problema. Quando os samaritanos dizem: faremos uma cópia do templo de Deus que está em Jerusalém, que é o templo de Salomão,
eles cometem um primeiro erro. Por que o primeiro erro? Porque o livro do Deuteronômio diz que em nenhum lugar do planeta se pode fazer uma cópia do templo de Jerusalém. Nem em Samaria, nem na Celso Garcia em São Paulo, nem no Japão, nem na China, nem na Turquia, em lugar nenhum se pode fazer uma cópia do templo que estava em Jerusalém, o templo de Salomão. Não obstante a isso, os samaritanos levantam um sacerdócio paralelo, do jeito deles, da maneira deles. E agora, senhoras e senhores, os samaritanos começam a fazer a obra de Deus, entre aspas. Onde está o problema de fazer um sacerdócio paralelo? É porque Deus diz na Bíblia que só pode ser sacerdote quem for da tribo de Levi. Mas os samaritanos disseram: isso é besteira, isso é conversa, vamos ter o nosso sacerdócio paralelo aqui, Deus vai abençoar. Ouça o que eu vou dizer. Existem coisas na vida que eu e você podemos fazer do nosso jeito, mas existem outras que tem que ser do jeito que Deus quer. E as coisas que Deus mandou que fosse do jeito dele, homem nenhum tem poder para mudar. Homem não pode mudar, que Deus determinou para que fosse feito do jeito dele. Aliás, esse é um problema, isso é uma síndrome de Caim. Por quê? Porque Adão e Eva ensinou igual, a mesma instrução para Caim e Abel. O culto tem que ser assim. Só que um dia Caim falou assim: se Deus é muito folgado, por que o culto tem que ser do jeito dele? Não, quer saber? Eu não vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que eu quero. E quando a gente faz o que a gente quer e não o que Deus quer, a gente vira um Caim também. O problema todo, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. O problema todo, ouça o que eu vou dizer. O problema todo é o seguinte: não é só levantar um templo cópia, não é só apenas fazer um sacerdócio paralelo. O problema agora é outro, sabe o que? Obrigado. Os samaritanos começam a pregar assim, ó, Deus não está mais em Jerusalém, Deus está agora aqui em Samaria. E os judeus lá no sul dizem assim: Deus não está em Samaria, Deus está em Jerusalém. E agora os dois povos começam a brigar entre eles, dizendo que Deus está com A e não está mais com B. Eu peço licença a todos vocês para lhe dizer: Deus não é evangélico, Deus não é pentecostal, Deus não é protestante, Deus não é católico, Deus não é carismático, Deus não é muçulmano, Deus não é judeu, Deus não é espírita, Deus não pertence a religião nenhuma. Deus é simplesmente Deus, e Ele está acima de todas as coisas. Deus não é propriedade de ninguém, Deus é proprietário de todas as coisas, irmão. Se tivesse hoje aqui um banco de apostas, ia começar por mim, eu ia dizer com todas as fichas, ia para o céu era Caifás. Porque ele tem todo o estereótipo da religião. Ninguém aqui, começando por mim, ia apostar uma ficha sequer no ladrão da cruz. Porque é assim que a gente vê as coisas, pela aparência. Céu é sintetizado por uma palavra. A palavra que mais identifica o céu é uma palavra chamada surpresa. Céu é surpresa. Porque muitos que a gente acha que vai estar, não vão estar. E muitos que a gente acha que não vamos ver, vão estar sentados na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó.
Agora samaritanos e judeus brigam. E já faz tempo que eles brigam, 1000 anos brigando. Como que se Deus coubesse nas caixinhas de sapato dos nossos conceitos e preconceitos. Como que se Deus coubesse nos arames farpados dos nossos achismos, da nossa religiosidade. Deus, aleluia, é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente sabe dele. Deus é um mistério insondável, Deus é surpreendente, porque a gente acha que ele vai vir pela direita, aleluia, ele vem pela esquerda. Judeus e samaritanos não se falam, porque Deus é propriedade de A e B. Tem até gente lá fora que nem chama a gente de irmão, chama a gente de primo, porque Deus está com ele e não está aqui com a gente. Deus não é propriedade de ninguém, irmão. Jesus disse para os discípulos o seguinte: nós vamos para Samaria. E os discípulos murmuram. Por que murmura? Porque está olhando para a circunstância. A maioria das pessoas que reclamam são pessoas que estão olhando o momento. Você não entende agora, mas quando o futuro chegar é que você vai entender. Jesus não dá ouvido aos murmuradores e parte para Samaria, território proibido. Aleluia. Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, que livro que o senhor lê? E eu fiquei pensando, quase não tenho tempo nem de comer, né, para ler livro. Mas eu respondi, eu disse: eu leio o livro que está escrito dentro de mim. Aí fica aquela tese: Yosef é meio doido, né? Falou que tem um livro escrito dentro dele. Me explica isso, Yosef. Aí eu disse: antes de Adão pecar, isso aqui estava dentro dele. Quando ele pecou, ele vomitou isso aqui, ó. E aí a gente teve que anotar num papel para não esquecer. E no papel, senhoras e senhores, é uma bela teoria, mas só vai ter efeito se voltar de novo a existir, aleluia, dentro de você. O grande problema é que até que voltar não é difícil. Difícil é ler, porque a gente é analfabeto espiritual. Mas aí eu respondi assim, ó: construindo caminhos para chegar nos vilarejos mais distantes da minha alma. Sabe por quê? Porque quando eu entrei para dentro de mim, eu descobri que aqui dentro existe uma Samaria, um território proibido, um terreno baldio, senhoras e senhores, e falo de mim, um terreno baldio que eu cerquei de arame farpado, um terreno baldio que eu deixei o capim crescer, que eu, depois de cercar, eu destruí todos os caminhos que conduziam para esse terreno baldio, desses terrenos que a luz ainda não chegou aqui dentro, do terreno baldio de dentro do meu ser, onde eu enterro as minhas traições, onde eu escondo os meus lapsos, os meus dramas, os meus complexos, lá nesse terreno baldio, que eu não tenho coragem de levar ninguém para visitar, porque lá que eu escondo quem eu sou de verdade, no terreno baldio que eu fechei com arame farpado e coloquei cadeados grandes, engoli a chave, porque ninguém pode ir lá, senão vai descobrir a podridão de quem eu sou. Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo que dentro de cada um de nós aqui existe uma Samaria. Aí dentro tem um território proibido, onde você enterra os seus desejos, aonde você esconde as suas fraquezas. E aliás, diga-se de passagem, aqui não tem super-homem nem mulher maravilha. A nossa condição existencial é precária. Vivemos
Há uma prisão domiciliar, ó, aqui, ó, preso aqui, ó. Isso aqui nos esbofeteia todo dia. Sabe o que nos falta? É coragem para assumir, coragem para falar. É lá na nossa Samaria que a gente esconde os nossos ódios, as nossas invejas. É lá que a gente enterra as nossas falsidades. É lá que a gente guarda o nosso orgulho. Mas é lá que está a parte da nossa vida e do nosso ser que não presta. Que nem tudo em nós presta. Sabe o que eu estou dizendo? É que nesta noite Jesus vai passar na minha e na sua Samaria. Jesus está interessado, não é nas nossas virtudes, Ele está interessado nas nossas fraquezas. Eu aprendi na Bíblia que Deus ama a gente, que Deus não tem negócio com coisa, que o negócio de Deus é com pessoas. Eu estou falando de um Deus que já sabe todas as nossas probabilidades de errar, e mesmo assim continua nos amando e não muda, continua firme, dizendo: tropeçou, estou aqui para te colocar de pé de novo, estou aqui para te fortalecer de novo, que o propósito é maior do que a circunstância. Jesus, judeu, discípulos judeus, diz para os judeus: vamos para Samaria. Todo mundo diz: vai dar briga, vai dar confusão. Jesus não dá ouvido. A Bíblia diz que quando ele chega em Samaria, agora a Bíblia vai ser precisa, ele chega em um território, estou correndo, um território, uma terra chamada Terra de Sicar. Já estive lá 8 vezes. Para quem não sabe, a terra de Sicar é um deserto que faz 50 graus na sombra. Sabe o que me deixa intrigado, irmãos, apreciadores da palavra? Sabe o que me deixa intrigado? É que a Bíblia diz que aquele deserto pertenceu a Jacó, e Jacó deu aquele deserto para o filho dele, que ele mais amava, José. Aí eu fico intrigado. Pastor Anderson, sabe por que eu fico intrigado? Que pai é esse que ama um filho e dá para esse filho um deserto? Que pai é esse, pastor Adeildo, que ama tanto um filho e dá para ele um deserto com 50 graus na sombra? Sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Porque a gente aprende muito mais com os desertos. Quando tudo vai bem, a gente afrouxa na fé. Quando Deus dá tudo para nós e nos acaricia de tantas e tantas bênçãos, a gente afrouxa e diz: hoje eu não vou, estou cansado. Não, hoje vamos lá para... Só que no deserto a gente ora mais. No deserto a gente ama mais, a gente é mais flexível no deserto. No deserto a gente chora mais. No deserto a gente ama mais. Por isso que o deserto que você que está me ouvindo, é um presente que Deus te deu. Porque além de tudo isso, o deserto vai te dar resistência. Estou lhe garantindo. Aquilo que não te mata te fortalece, e você vai sair vivo desse deserto para contar a história, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O que mais ainda me intriga é que nesse deserto que não tem nada, a Bíblia diz que tem um poço. Um poço no deserto. Poço se cava no quintal de casa. Ninguém cava poço se não for no seu terreno. Por quê? Porque o poço vai jorrar água, que é vital para a manutenção da nossa vida.
Agora, todos nós, egoístas que somos, se tivermos que cavar um poço, vamos cavar dentro de casa. Se você quiser cavar um poço, abre o Google agora aí. E sabe que vai aparecer lá quando você colocar poço artesiano? O telefone de uma empresa. Você liga, eles chegam lá e antes de furar, ele vai passar uma sonda assim, ó. E vai dizer assim: pode furar que não perde a viagem. Fura que vai achar água. Aí você cruza a perna e diz: pode furar. Eles vão vir com a broca enorme, com a lâmina, e vão furar a terra assim, ó, girando, ó. 45 minutos a água jorra. Isso hoje, né? Isso agora. Só que o poço que nós estamos nos referindo tem 4.100 anos de idade. Quem foi que disse para Jacó cavar aquele poço no deserto? Hein? Quem foi que falou para ele: levanta, príncipe, e vai cavar um poço numa terra que eu vou te mostrar? E aí alguém dizer: mas vovô Jacó, mas papai Jacó, ei, mais patriarca Jacó, que ideia louca é essa de cavar poço em deserto? Quem é que mandou você cavar poço? E Jacó deve dizer: se eu não ouvir essa voz, eu vou desonrar a fé do meu avô. Porque foi a mesma voz misteriosa que disse para ele ir para uma terra que ele não sabia. E se eu não fizer isso que Deus está mandando eu fazer, cavar esse poço, eu vou quebrar a genealogia da fé dos meus antepassados. E Jacó, ouça, não dá ouvido a ninguém, parte para o deserto. Você imagina a cena? Imagina ele chegando no deserto assim, ó, no meio do nada, parando e dizendo: onde? Hã? Para cá? Aqui? Para cá? Aqui? Sim. Aí a voz dizer para ele: aí mesmo, Jacó, no meio do nada. Mas é para cavar aqui? E a voz dizer: sim, cava aí. Aí Jacó virar para todo mundo e dizer assim: Deus está me falando que aqui tem água. E todo mundo dizer: ai meu Deus do céu, virou crente e ficou doido. Aqui tem água, isso aqui é deserto, aqui não tem água. Mas Jacó é daqueles crentes que não depende da opinião dos outros para acreditar no que Deus fala. Jacó diz: Deus está me dizendo para mim cavar um poço aqui, que aqui tem água. E todo mundo discordar. Mas a fé de Jacó me impressiona, sabe por quê? Porque é uma fé que não depende da fé dos outros. É uma fé de que ele não precisa que os outros acreditem. O que basta é que ele acredita. Sabe o que aconteceu? Jacó começou a cavar o poço, sozinho. E durante muito tempo ele cavando aquele poço sem ajuda de ninguém, porque cavar poço no começo é fácil. Mas quanto mais profundo fica, mais difícil é. Aquilo demorou 20 anos para jorrar água. E durante 19 anos, 11 meses e 30 dias, aquilo não era um poço, aquilo era uma cova, aquilo era um buraco. Quando alguém vinha visitar a família, eles botavam a lona em cima, para ninguém ver a vergonha e o erro dramático de Jacó, que continuou durante décadas acreditando que ali ia ter água. Durante 20 anos aquilo não era um poço, era uma cova. Mas na visão de Jacó, aquilo era um poço. No dia que a água jorrou do poço, Deus mostrou para todo mundo que eles estavam errados e que Deus estava certo. Olhe bem para mim e recebe o que eu vou lhe dizer. Você veio aqui para ouvir isso. E eu vou lhe falar. Alguém chegou aqui dizendo: Deus, eu preciso ir para os Gideões e ouvir uma orientação clara. Porque a vontade que eu tenho, você disse isso antes de você vir, é de jogar tudo para cima e desaparecer.
Eu não estou mais aguentando a prova que eu estou vivendo. Eu não estou aguentando mais a pressão que eu estou vivendo. Deus está descendo aqui através do Espírito Santo para lhe dizer: não abandona o poço que eu te dei. Muita gente ao seu redor não acredita que vai sair água desse poço. Mas eu, o Senhor, estou lhe dizendo: não desiste, porque a água vai aparecer, e vai aparecer até o último dia do primeiro semestre de 2014. Até o último dia do primeiro semestre de 2014. Eu não sei quanto tempo você está cavando nesse poço. Eu não sei quanto tempo você está lutando nesse poço. Deus está lhe dizendo: a prova está aumentando porque está perto, porque está profundo, e quanto mais profundo é, mais difícil é. Mas o Senhor lhe diz: tem bom ânimo, eu vou te ajudar, e você vai encontrar a água que eu te disse, e eu vou calar a boca de muita gente ao seu redor. Não desiste do poço que Deus te deu. Não é para abandonar o poço. Ninguém te ajuda a cavar. Cava sozinho, é uma choradeira, é um sofrimento terrível. Poço se cava é sozinho. Não é para abandonar o poço. A água vai jorrar. Não é para abandonar o poço. A água vai jorrar. Não é para abandonar o poço. A água vai jorrar. Quando a água jorrou, Jacó mostrou para todo mundo que Deus estava certo e que a opinião dos outros estava errada. O poço está lá até hoje. Olhe para cá. A rota mais curta de peregrinação daquele deserto, pastora Flor, está a 7 quilômetros de distância. Ou seja, para atravessar Sicara, ficou mais longe. Sabe por quê, Marcelo? Por causa do poço. O poço que Jacó cavou mudou a direção daqueles que estão no deserto. Se alguém hoje, independente da sua fé, do seu credo, se alguém hoje estiver passando por ali e quiser beber água, Renato, daquele poço, vai ter que colocar a mão na beira da mureta, a mão direita, ouça, e antes de beber da água deve dizer assim: bendito seja o homem que cavou esse poço, e bendito seja o Deus do homem que cavou esse poço. Tem 4.000 anos que o poço não seca, tem água. Sabe por que não seca? Porque quem mandou cavar foi Deus. E quando Deus fala para cavar e você obedece, o que nunca vai faltar é água. Não vai secar. Eu estou lhe dizendo, esse poço não vai secar. Só que faz 4.000 anos Jacó está morto, mas até hoje as pessoas põem a mão e abençoam o nome de Jacó e do Deus de Jacó. Quem está me ouvindo, diga amém. Sabe por que a gente vem aqui todo ano? Eu vou lhe dizer por quê. A gente vem aqui porque a gente tem sede. Segundo, sabe por quê, Elaine?
A gente vem aqui porque tem sede e sabe que aqui tem água. Aí você chama isso aqui de igreja, de ginásio, de congresso. Só que isso aqui não é igreja, não é ginásio nem congresso, isso aqui é um poço. Você atravessa o deserto que você atravessa para vir aqui beber água, porque você sabe que você vai beber dessa água e vai ficar 1 ano sem sede. Essa água vai saciar a sua sede. Sabe o que a gente esquece? A gente é ingrato, sabe por quê, Kleber? Porque a gente vem aqui, bebe água, vai embora e nem agradece o homem que cavou o poço. Nem agradece o Deus do homem que cavou o poço. Você pode imaginar quando ele foi cavar o poço no começo? Que ele chegou e disse: Deus está me dizendo que vai ser aqui. E alguém disse para ele: aqui? Nesse deserto? Não vai aparecer ninguém aqui não. E ele dizendo: não, se Deus está mandando eu cavar um poço aqui e sair água, o que mais vai aparecer é gente com sede. Mas não vai vir ninguém. Vai sim, porque o que não falta é de gente com sede. O que não falta é gente com sede. E hoje pessoas do mundo inteiro vêm beber água nesse poço. Bendito seja o homem que cavou esse poço. Bendito seja o Deus do homem que cavou esse poço. Porque não cavou para ele, cavou pensando na minha e na sua sede. Porque se quiser cavar poço para si, cava no quintal, não cava no deserto não. A Bíblia diz que quando Jesus chega no poço, redobre sua atenção, a mensagem vai começar. Quando ele chega no poço, os discípulos tudo murmurando, reclamando, falando um monte de besteira porque não entende o propósito. Que Jesus senta no poço, ele olha para os discípulos no meio do deserto e diz: ei vocês aí discípulo, ei discípulo, quer saber? Vai comprar pão. Irmão, quem é que come pão em deserto, irmão? Deserto é lugar de matar sede, comer pão. Mas Jesus fala para os discípulos: vocês todos aqui, ó, essa panela aqui, ó, vai comprar pão. E os discípulos acham que estão arrebentando. Sai os 12, todo feliz para comprar pão. Mas na verdade, Jesus fez eles saírem de perto, sabe por quê? Porque senão eles iam estragar o propósito. Eu vou lhe dizer uma coisa: a partir de hoje Jesus vai pôr muita gente que está perto de você para comprar pão. Sabe por que aquela pessoa foi comprar pão? Foi Jesus que mandou ele comprar pão. Sabe por quê? Porque ao invés de ajudar, ele ia atrapalhar. Então Jesus pôs para comprar pão. Eu vou lhe dizer de novo: entrou aqui murmurando porque A, B e C te abandonou. Te abandonou nada. Foi Jesus que pôs ele para ir comprar pão. Tem algo grande da parte de Deus chegando para você, e ele ia atrapalhar. E quando alguém aparece para atrapalhar, Jesus manda ir comprar pão. Os murmuradores têm que comprar pão. Aleluia. Agora o mestre está só. E a Bíblia continua precisa. Ora, meio-dia. Irmão, meio-dia. No deserto. Quem é que vem buscar água ao meio-dia? Ninguém. Porque a hora de buscar água, Kiko, é 5 da manhã. Vanderlei, 5 da manhã é a hora que o povo pega a água. Sabe por quê? Porque não tem sol. Porque a água está fresquinha. Só que 5 da manhã, pastor, a fila dobra a esquina. Tem bode, tem camelo, tem gente. É uma multidão com um balde na mão para pegar a água. 5 da manhã. Só que Jesus chega meio-dia e não tem mais ninguém. Sabe por quê?
Porque pegar água às 5 da manhã é fácil. Quero ver pegar água meio-dia. Só vem buscar água meio-dia quem tem muita sede. Só vem buscar, Alexandre, água meio-dia quem tem coragem, quem está determinado. Frouxo pega água às 5 da manhã. Eu perguntei, por que Jesus não chegou lá, Mateus, 5 da manhã, que ia ter um monte de gente sedenta? E o Espírito Santo me respondeu, que Jesus não aparece para quem faz o que todo mundo faz. Jesus não aparece para pessoas que fazem exatamente o que todo mundo está fazendo, porque fazer o que todo mundo faz, qualquer um faz. Mas Jesus aparece para pessoas que têm a capacidade de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Jesus aparece para pessoas, meu pastor, que estão dispostas a enfrentar qualquer calor causticante do deserto. Pastor Silas, te amo, viu? Jesus só aparece para quem tem muita sede. Deixa eu perguntar para o povo, posso, pastor Silas? Tem alguém aqui disposto a enfrentar qualquer calor do deserto? Tem alguém aqui com muita sede que precisa saciar essa sede? Só levanta a mão quem são essas pessoas e dá um glória a Deus para me ouvir. Tipo de pessoa que Jesus procura. Me parece que ele tem um encontro marcado, pastora Suelen, sabe por quê? Porque quem promove os encontros é Deus. Ninguém atravessa o seu caminho por sua vontade não, tá? Seja bom ou ruim, todas as pessoas que atravessaram o seu caminho, se encontraram com você, foi permissão de Deus. Sabe por que a Bíblia diz que todas as coisas, e todas as coisas não tem exceção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, Frank. Jesus senta na beira do poço e olha no horizonte. Ouça, no deserto, a nossa função de percepção que menos funciona é a visão. Ninguém enxerga direito no deserto. Deserto é lugar de necessidade extrema. Redobre sua atenção. E por causa da necessidade extrema, a gente não tem visão, a gente tem miragem. Você olha aqui, ó, tá vendo um lago cheio de água. Você pula nele e tem terra, é areia, não tem lago nenhum. Por que você viu o lago? Por causa da necessidade. Não está entendendo? Semelhante à irmã que quer casar, aí aparece lá na igreja, 1,80 m, olhos azuis, corpo másculo, carrão na porta zero. Ela olha e diz: uau, Deus, que confirmação. Aí Deus vira para você e diz: minha filha, isso não é uma visão, isso é uma miragem. Porque a necessidade é tanta que você está achando que é, mas não tem nada aí não. Desanimei a irmã, né? No deserto não se enxerga direito. Jesus olha no horizonte, sabe o que ele vê? Ele vê um monte de trapo, que aliás é isso que somos, andando rápido em direção ao poço, meio-dia. Todos nós sabemos que é uma mulher, mas quem estivesse lá na hora não ia saber se era mulher ou homem, porque os trapos encobrem. Entende o que eu falo? Quando o Senhor olha para mim, para você, Ele não nos vê como gênero, macho ou fêmea. Ele nos enxerga como espécie, ser humano. E todas as diferenças que existem entre nós, ouça, são estereótipas, porque basicamente por dentro somos todos iguais. Todos nós temos as mesmas necessidades aqui dentro. Aliás, esse negócio de macho e fêmea é só um negócio estereótipo, porque quando nós recebemos o corpo glorificado, não vamos ser nem macho nem ser fêmea, não vamos nem casar e nem se dar em casamento, vamos ter o corpo semelhante aos dos anjos. Então quando Jesus olha para mim e para você, é assim que Ele nos vê. Nós sabemos que é uma mulher. Olhe para mim, ouça o que eu vou dizer.
Esses dias, eu tenho 8ª série, tá? Eu sou analfabeto. Mas esses dias me chamaram para para ir numa escola teológica defender uma tese do tabernáculo. Eu fui. Só tinha PhD, DHD, tudo que era HD tinha lá. Daí, no meio do que eu estava falando, um homem levantou a mão e disse: pastor, me responda uma pergunta. Eu disse: pode falar, amigo. Na sua opinião, o senhor é a favor ou contra a mulher pregar? Aí eu xinguei ele em espírito assim, ó. Aleluia. Por quê? Olhe para cá. Porque eu vi que a pergunta era capciosa, tendenciosa. Se eu falo que eu sou contra, os liberais me apedrejam. Se eu falo que eu sou a favor, os tradicionais me crucificam. Aí eu falei: vou lhe responder com outra pergunta. Ele disse: pode falar. Eu disse para ele: quando alguém está pregando, quem é que está falando? Aleluia. Ele me disse assim: quando alguém está pregando, quem está falando é o Espírito. Eu disse: então se é o Espírito, ele não tem sexo. Deus usa homem, Deus usa mulher. Deus usa homem, Deus usa mulher. Jesus olha um monte de trapo que se aproxima dele. E olhe para cá, a mulher chega no poço. Veja que coisa que eu vou falar agora. Quando ela chega na beira do poço, ela tira os baldes. Porque os baldes são os caminhos que nós construímos para matar as nossas sedes e para suprir as nossas necessidades. E geralmente, a gente não gosta de mostrar, Anderson Silva, os nossos baldes para ninguém. Então a gente esconde os nossos baldes debaixo dos nossos trapos. Mesmo escondido, ele faz barulho. E aí, ouça, quando a mulher chega na beira do poço, ela puxa os baldes e começa, ó. Ela nem vê que Jesus está ali. Sabe por quê? Sabe por que ela não vê? Ela não vê porque ela está focada na necessidade. Ela não vê porque o que é importante para ela é aquela água. Ela não quer saber quem está ali. Ela quer resolver o problema dela. Então ela entra e sai e nem vê Jesus ali no poço. Parece que eu estou falando de mim e de você. Sabe por quê? Porque a gente vai para o culto focado na necessidade, focado naquilo que a gente precisa. E a gente entra e sai do culto e vê tudo, só não vê Jesus. A gente vê o cabelo de A, o vestido de B. A gente vê o carro de C, a gente vê tudo. A gente vem para o culto focado na água e esquece que quem ali está é o dono do poço. O dono do poço é maior do que a água que está dentro do poço. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque a maioria de nós vivemos de teoria. A maioria de nós vivemos de teoria. Sabe por que não muda? Porque o nosso interesse é na água, amigo. Sabe o que a gente quer? Matar a nossa sede, ó. Meter o pé. Daqui a pouco ela é acometida por uma voz poderosa. Estou correndo, tá? A voz diz assim: dá-me de beber. Ela toma um susto. Porque tudo que ela não esperava era ouvir uma voz ali. A gente vem para o culto, espera de tudo, só não está esperando Deus falar com a gente.
E aí quando a voz vira para dar-me de beber, ela toma um susto. Quando ela olha que ela vê Jesus, ela vê que Jesus não é só um judeu com sotaque do sul. Ela vê que Jesus é um rabino. E ela sabe. Está aqui, ó, no enlatado, na comida enlatada que ela comeu a vida inteira. Está aqui, ó. Ela sabe que os rabinos ensinam as crianças na sinagoga a odiar samaritano. Então quando ela percebe que Jesus é um rabino judeu, ela já saca todas as armas que ela tem e começa a atirar em Jesus, dizendo: como ousa falar comigo? Se a terra que você está não te acolhe, você não sabe, rabino, que judeus e samaritanos não se falam? Que existe um abismo entre nós? Sabe por quê? Olha o que eu disse no começo da mensagem. Porque vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui. Está dizendo que Deus é samaritano, está dizendo que Deus é judeu, que Deus tem um rótulo. É isso que ela está dizendo. Jesus olhou para ela e diz assim: se tu soubesses quem está te pedindo, se você soubesse quem está falando com você. Está chegando um dia em que não vão adorar só aqui ou lá, mas que o Pai vai levantar verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que tem adorador que adora de mentira. Ele diz: verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito. Olhe para mim, nós somos uma tricotomia corpo, alma e espírito. Quem me ouve diga amém. É uma luta desleal, corpo e alma contra espírito. É desleal porque o corpo tem tendência da terra, veio da terra, e a alma controla todos os nossos desejos. A alma controla as nossas faculdades mentais, como por exemplo a memória. Por isso que nós, porque o espírito não tem acesso à nossa memória, por isso que a gente não se lembra de onde a gente veio. Ninguém aqui se lembra direito 10 anos, onde estávamos 10 anos antes de nascer. Ninguém sabe. Por quê? Porque o Espírito, que é a eternidade dentro de nós, não tem acesso a essas faculdades. Quem está me ouvindo diga amém. Então a luta é desleal, alma e corpo contra o Espírito. Só que quando estamos no culto e sentimos a presença do Espírito Santo, isso chama-se comunhão. É em grego koinonia, ou seja, o nosso espírito que está aqui dentro entra em contato com o Espírito Santo que está fluindo aqui, e aí a gente começa a gemer com gemidos inexprimíveis. É o nosso espírito que está chorando e gemendo. Por quê? Por causa da comunhão. Ele está se lembrando de onde ele veio, do céu. Por isso que a gente chora na igreja. O que é adorar em espírito? É diferente de adorar na carne. Porque na carne a gente adora assim, ó. Aqui, ó. Na garganta, ó. Mas quem adora em espírito, às vezes nem fala. No espírito, a adoração é aqui, ó. Nas lágrimas que rolam no rosto. Essa é a voz do Espírito, a lágrima, ó. Quando você adora em espírito, não tem como não adorar em espírito sem chorar na presença de Deus. Eu nem sei quanto tempo você não chora na presença de Deus. Mas o que eu quero lhe dizer é que se você não chora na hora do culto, você está adorando na carne. Porque quem adora no espírito não consegue ficar sem sentir a presença dele e não chorar. Jesus olha para ela e diz assim: está chegando o dia em que Deus vai levantar verdadeiros adoradores. Eu estou correndo por causa do meu horário, que vão adorar em espírito e em verdade. Se tu soubesses quem é que está falando contigo, mulher, é que tu não sabe. Era você que ia pedir água para mim. Olhe para cá, sabe por quê? Porque essa sua água religiosa, rotineira, que todo dia você vem buscar e resolve só na hora, mas amanhã aparece de novo o problema. Você vem aqui, ó, chora, Deus alega o seu coração, amanhã você está triste de novo.
Aí você vem aqui, bebe água e pede para Deus te ajudar e Deus te ajuda. Amanhã você está fraco de novo. Isso quer dizer o quê? Que essa água aqui não está resolvendo. Mas se você acreditar no que eu falo, eu vou te dar uma água que resolve. A mulher olha para Jesus, acha ele ousado e diz: então o senhor, como é que o senhor vai me mostrar essa água, se nem balde você tem? Eu vou lhe dizer, como que se Jesus precisasse do nosso balde para alguma coisa. Me dê licença, por favor, para lhe dizer, Jesus não precisa do nosso balde para nada. O nosso balde só serve para a gente. Para Ele o nosso balde não serve, não presta, aleluia. Deus não precisa do nosso balde. Ele pode fazer tudo sozinho. Eu vou te mostrar uma água. Ela olha para mim e disse: então me mostra dessa água. Essa água que Jesus oferece para ela é aquilo que nós precisamos aqui hoje. O nome dessa água é uma experiência. Olhe para mim. Tudo que nós precisamos para a nossa vida mudar é ter uma experiência com Deus. Tem gente que está há 40 anos na igreja e nunca teve uma experiência com Deus. Tem gente que quando estava no mundo era melhor do que depois que virou crente. Porque o que muda a nossa vida não é a nossa rotina. O que muda a nossa vida é uma experiência com Deus. Jesus olha para ela e diz: não está resolvendo, né? Se você crê em mim, eu te dou uma experiência. Ela olha e diz: então me mostra dessa água. Quando Jesus faz a proposta e ela aceita a proposta, ouça o que eu vou falar agora. Jesus entra com a condição: você quer dar água? Eu vou te dar. Faz o seguinte: vai em casa chamar o seu marido. Eu fiquei pensando, será que Jesus só dá água para quem tem marido? Não. Por que Jesus diz vai buscar o marido? Sabe por quê? Porque essa é a sede da mulher. Quando Jesus desafia ela a abrir o jogo, a falar a verdade, quando Jesus diz vai buscar o seu marido, é semelhante a alguém que diz: quer água? Me dá a chave do terreno baldio. Eu vou te dar água se você deixar eu entrar nesse terreno que o mato cresceu. E muitos de nós recuamos, porque a gente não tem coragem de levar nem Jesus lá, pastor, nesse nosso terreno baldio. Quer experiência? Me dá a chave do terreno baldio. Olhe para cá, não se distraia. A mulher poderia fazer o quê? O que eu e você fazemos com muita perícia. Sabe o quê? Dar desculpa. Porque não tem ninguém melhor para dar desculpa do que crente. Olhe para cá. Aqui, ó. A mulher poderia dizer assim: meu marido. O meu marido. Sei, o meu marido. Meu marido. Sei. Meu marido não está em casa, ele trabalha embarcado na Petrobras. E ele não pode vir. Sabe o que Jesus ia dizer? Não vai trazer o marido? Tá bom. Outro dia eu passo aqui e a gente se encontra. Deixa a experiência para outro dia, para outra hora. Mas olhe para mim, existe uma coisa dentro de nós capaz de mudar a nossa vida. É a nossa sinceridade. Quando Jesus disse para a mulher assim: vai chamar o seu marido, ela abaixa a cabeça, cria coragem, que é o que a gente precisa. E diz assim: sabe o que é, Senhor? Vou falar para o Senhor, eu não tenho marido. Quando ela assume, Jesus olha e diz: disseste bem, porque já tiveste 5, e esse que você está não é teu. Danada a irmã, né? Essa tinha uma sede descomunal, hein? Eita sede! Mas aí, quando ela abre o jogo, Jesus entrega a revelação que é a experiência. Sabe o que ela faz? Se prostra e diz: eu vejo que tu és profeta.
Nessa hora os discípulos chegam e vê Jesus conversando com a mulher samaritana. Olha para mim, sabe o que acontece? Os discípulos param ali na esquina e dizem: olha lá, Jesus está falando com a mulher samaritana. Olha lá, vê se tem cabimento Jesus falando com a samaritana de joelho, adorando ele. Jesus está desviado. Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Alguém vai ter que dar um toque nele, porque senão a gente vai caguetar ele lá na sinagoga. A gente vai excluir ele lá na sinagoga. Quem é esse Jesus para ficar falando com a samaritana? Eles criam coragem e vão lá com os pães. Mestre, aqui estão os pães que nós fomos buscar. E Jesus diz: para mim? Não é para mim não. Tudo que você vai buscar é para você mesmo. Come vocês os pães, porque a comida que eu tenho não é desse mundo. A mulher foi chamar os maridos, tá? E volta com eles. Quando a mulher chega, ouça, e já vou para o final. Quando a mulher volta com as pessoas, ela grita assim: aquele lá, ó, é aquele ali, ó, é aquele ali o homem. E aí os discípulos ficam tudo perturbados, dizendo: vai sair briga aqui agora. Pedro, que é o segurança armado, põe a mão na espada e diz: é tudo comigo, tá? Quando os homens chegam, eles não pedem para Jesus, porque pedir assim, por favor. Mas a Bíblia diz que eles rogam. Sabe o que é rogar? É isso aqui, ó. Nós rogamos que não vá embora. Fica com a gente. Permanece conosco. Por favor, a gente precisa ter a experiência que essa mulher teve. Nós também temos sede. Por favor, não vá embora. E os discípulos de Jesus devem dizer: não acredito que ele vai querer ficar. Jesus olha para eles e diz: eu vou ficar. 2 dias eu fico com vocês. A Bíblia diz que Jesus não fez nenhum cego enxergar e nem um aleijado andar. Nem um paralítico andou e nem um morto ressuscitou. Mas a Bíblia diz que toda a Samaria acreditou na sua palavra. O país inteiro se converteu somente pela palavra que Jesus disse. Ele fez milagre lá em Israel, no seu povo. Fez o aleijado andar e o cego ver. Sabe o que os judeus chamavam ele? Filho de Belzebu. Só que agora, ouça o que eu vou dizer. Ele chega em Samaria e não faz nenhum milagre. O povo acredita só pela palavra. Sabe o que eu aprendi com isso? Que quem vive atrás de milagre para lá e para cá é incrédulo. Crente de verdade, basta apenas a sua palavra. A sua palavra já é suficiente para mudar a nossa história. Eu termino porque já está me imposto o horário, falando 2 coisas. Melhor do que ser um discípulo de Jesus inflexível, eu prefiro ser um samaritano que tem facilidade de se dobrar. Eu termino dizendo, senhores pregadores e pastores, vamos perder muito tempo aqui se faltar para nós amor e misericórdia. Se a gente omitir o que é a estrutura abstrata do Evangelho, muitos de nós podemos estar perdendo tempo aqui. Prefiro ser um samaritano salvo do que um discípulo de Jesus que vai se perder. Fique de pé, por favor. Eu vou passar para o senhor, tá, pastor? Eu só vou fazer oração. Sério? Olhe para cá. Olhe para mim. Eu nunca pedi nada para você, mas eu vou pedir para você orar por mim. Não sei se eu já fui um instrumento para abençoar a sua vida pelo menos uma vez. Eu nem sei se eu tenho esse crédito de pedir algo para você. Porque na verdade você acha que a nobreza está comigo, mas não, a nobreza é sua. Porque eu sou o seu servo, eu estou te servindo aqui, ó. Então eu vou lhe dizer, ora por mim, para Deus me ajudar.
Eu não tenho padrinho, eu não tenho nada. Eu sou uma pessoa que nem eu entendo direito o mistério de Deus da minha vida. Eu vou pedir para você orar por mim, me abençoar, para Deus me ajudar. Eu sou um samaritano que estou rogando para você. Ora por mim. Levanta sua mão e me abençoa. É tudo o que eu preciso. Eu só preciso que você me abençoe. De Deus a bênção, a unção, de que o Senhor queima agora toda maldição, toda força do pecado, toda fraqueza de alma, e seja agora removado pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós o abençoamos, e seja agora ligado um novo tempo em nome do Senhor Jesus. Receba, água nova em nome de Jesus, tempo novo em nome de Jesus. Pastor Adeildo, não para não. Continua firme. Deus é contigo. Deus vai te exaltar, vai te abençoar. Jesus te ama e o propósito é maior do que todas as circunstâncias. Obrigado que você já me abençoou minha vida várias vezes. Deus te abençoe. Maravilha. Aleluia. Deus